Então, vamos todos, nesse momento, levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, a todos os nossos mentores, ao mentor do Paulo, que está nos trazendo tanto conhecimento, que ele seja assessorado nesse momento, para que nossa inteligência seja direcionada para os conhecimentos aqui expostos. Só assim, mestre, nós poderemos, com um pouco mais de segurança, seguir seus passos. Nós te louvamos, mestre amado Jesus, por esse momento tão abençoado. Pedimos por todos aqui presentes e também daqueles que ainda não entraram, que não vão entrar, que eles também estejam sobre esse comando e essa luz do Mestre Pai e de todos os nossos assessores espirituais. Divino Mestre, nós te agradecemos mais uma vez e te pedimos, dai-nos toda assistência nesse momento, para que nós possamos estar sob essa luz maravilhosa e esse conhecer que vem do fundo da alma de cada um de nós. Obrigada, Mestre Jesus, e mantém-nos disciplinados e assistindo o tempo todo, que assim seja. Amém. Ok. Pessoal, boa tarde, então. Mais uma vez, agradecido aqui pela presença de todos vocês, encarnados, desencarnados, que também participam conosco. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, e hoje nós vamos trabalhar aqui um tema que não é muito comum na doutrina espírita, mas que na psicologia, que a Joana chama agora de psicologia espírita, ele aparece com frequência e é extremamente importante para entendermos a nossa relação, principalmente no contexto de reencarnação, e porque ora reencarnamos como homens, ora reencarnamos como mulheres, porque existe um propósito por trás de tudo isso, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da ânima e do ânimos, né? O que são essas instâncias psíquicas? Jung, bem como a psicologia analítica, irão nos dizer que todos nós somos povoados de outros personagens internos dentro de nós. Além das pessoas que nos acompanham externamente, todos nós, e nós já vimos isso aí quando falamos dos complexos, nós temos um universo interno de outros eus dentro de nós. Então, a nossa personalidade, ela é formada por diversos eus, por subpersonalidades dentro de cada um de nós, e que muitas vezes permanecem ali inconscientes. E nós não nos damos conta que estamos repetindo, muitas vezes, e reproduzindo estilos e papéis que têm a ver com outros processos arcaicos dentro de nós, né? Então, hoje, né, nós estamos aprofundando esse estudo para falar desses outros eus dentro de nós. Então, esses personagens internos são esses complexos. E aí nós não podemos deixar de falar de todos os complexos que já comentamos, desses aspectos da alma de cada um de nós, em particular, a ânima e o ânimos. Então, os nossos complexos, eles possuem essa função, essa qualidade de papel na nossa psique, em particular a ânima, que é o aspecto feminino no homem, e o ânimos, que é o aspecto masculino na mulher. Então, esses complexos em nós, eles representam o outro, o elemento contrassexual dentro de nós. Então, como arquétipos, ou seja, como modelos, eles representam ali as forças da alma que organizam e aprendem a realidade. Nós já ouvimos falar disso na questão do yin e do yang, o feminino e o masculino, o yin, o feminino, o yang e o masculino, enquanto complexos, a ânima e o ânimos, são personificações pessoais e relativas ao contexto histórico e reencarnatório de cada um de nós. Então, é tudo aquilo que nós vivemos nessas posições. Então, na nossa posição egóica, encarnada,
nós iremos assumir uma polaridade. A nossa dimensão feminina, ela estará mais inconsciente, formando ali uma personalidade parcial dentro da psique, né, enquanto nós estamos na polaridade masculina, e assim também, quando nosso ego é mais feminino, o nosso universo masculino, ele está lá presente, e ele vai se apresentar ali de alguma maneira. E é isso que nós iremos falar hoje. No livro Refletindo a Alma, lá no capítulo 6, a Iris Sinotti, ela faz ali um resumo, tanto na visão junguiana quanto na visão espírita, e ela vai nos dizer o seguinte, que o arquétipo da ânima, ou seja, o padrão de comportamento do feminino, é esse lado da psique masculina que vai agregar as experiências que o homem teve se relacionando com a mulher ao longo da história da humanidade. Então veja que aqui é a visão do Jung. Lembra que o Jung, ele não era reencarnacionista. Ele deveria ser, mas ele não era. Então ele vai falar assim, bom, tudo o que já aconteceu na história da humanidade fica registrado ali no inconsciente coletivo e de alguma forma nós absorvemos isso. Então essa é a visão do Jung. Então, como é uma imagem consciente, ela é projetada primeiro na mãe, né? E depois, quando o homem se inicia na sua vida adulta, ele vai projetar a sua ânima na professora, na irmã, numa atriz, numa cantora, e na namorada, na esposa, enfim, toda mulher que passar ali pela sua vida. Então, como esse padrão de comportamento, a ânima, ela pode se manifestar de forma negativa. E essa forma negativa está muito relacionada às alterações de humor, à vaidade exagerada, às explosões emocionais, aos caprichos que se apresentam ali no homem, né? E positiva-se por meio da sensibilidade, da ternura, da paciência, da capacidade de amar, das intuições, da criatividade, né? E no relacionamento com o inconsciente. Já o arquétipo ou padrão de comportamento do masculino, né, ele vai se apresentar na mulher, e ao contrário da ânima, esse ânimos da mulher representa agora toda a experiência da mulher com o homem ao longo do tempo. Então, esse padrão de comportamento modela o homem que a mulher quer encontrar. Então, o objeto inicial desse ânimos no psiquismo da mulher é o pai, depois vai ser projetado em outros homens e até mesmo em Deus. E aí, esse ânimos, quando ele não é bem trabalhado na mulher, ele vai se apresentar por meio da retórica, da intelectualidade exacerbada, da rigidez. A mulher vai ser muito 8 ou 80, ou é ou não é, muitas vezes no autoritarismo nas opiniões. E quando esse masculino ele é bem trabalhado, ele tem um papel aí muito importante na criatividade, na autoconfiança, na força intelectual e principalmente na espiritualidade. É importante que nós trabalhemos esses aspectos, pois a função psicológica da ânima e do ânimos é que sirva aqui de ponte entre o nosso mundo consciente e o nosso mundo inconsciente. Além disso, esses padrões de comportamento, eles estão relacionados aqui com o sexo oposto, e estão diretamente ligados às relações afetivas que nós teremos com o mundo exterior. Então, essa é a visão junguiana, que, vejam, se aproxima muito da visão espírita, porque na visão espírita, a ânima e o ânimos, que representam a imagem interna do homem e da mulher em nós, e quando nós ampliamos esse olhar, nós vamos compreender que a vivência que todos nós tivemos em polaridades opostas, em encarnações passadas, é que vão ajudar a formar essas componentes psicológicas em nós. Então, elas acabam sendo complementares e nunca divergentes. Joana de Anjos, no livro O Triunfo Pessoal, ela vai dizer assim, ora, o espírito, ele é assexuado, ele mergulha no corpo, ora exercendo uma polaridade, ora exercendo outra polaridade. E o comportamento que nós iremos vivenciar em cada polaridade, função sexual, tudo estará ali muito relacionado com o arquétipo da ânima e do ânimos, que vão se tornar ali parceiros invisíveis.
Lá no Livro dos Espíritos, na questão número 200, Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? E a resposta dos espíritos é: não como entendeis, porque estes dependem da constituição orgânica. Há entre os espíritos amor e simpatia, né? E aí Kardec vai nos falar um pouco mais sobre isso, né? Então, veja que interessante essa questão, porque nós estamos aqui entendendo o que nos move internamente. Mas Kardec vai perguntando ali, e aqui o espírito, ele se perde um pouco nessa questão, né? Porque quando nós falamos aqui da questão do sexo não ter espírito, perdão, da sexualidade não existir no espírito, o espírito não ter sexo, as pessoas confundem muito isso, porque fazem uma confusão generalizada aí em função de algumas ideologias. Mas é importante percebermos assim, o espírito ele também não tem forma, mas é o espírito. Por isso que Kardec vai falar da alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Então, enquanto o espírito estiver preso ao ciclo das reencarnações, ele terá sexo, sim. Mas o espírito, a essência divina, não tem sexo. Ele tem o potencial. Mas, por exemplo, quando nós desencarnarmos, nós iremos para o mundo espiritual. E nós seremos espíritos errantes. Nós perderemos a nossa sexualidade? Né? De forma alguma. Porque até um certo nível de evolução, nós ainda manteremos essa forma, nós ainda manteremos esse psiquismo. Então, por isso que é importante entendermos que, enquanto encarnados, estaremos numa polaridade, não importa se seja masculina ou feminina, e haverá lá em nós, né, o elemento contrasexual. Então, se nós somos mais masculinos enquanto encarnados aqui, eu estou na polaridade masculina, existe lá aquela componente psíquica em mim, que é a ânima. E veja que interessante, é a ânima que normalmente vai tomar todas as decisões afetivas na minha vida. Porque, como homem, eu terei algumas decisões a tomar. Mas e a parte da sensibilidade, da afetividade? Aí é a ânima que precisa ser trabalhada. Então, vamos entender como é que esses componentes, eles atuam em nós, né? Esses componentes aqui, eles são sempre inconscientes. E eles atuam ali de uma forma para que nós possamos fazer uma adaptação ao nosso mundo interior. Trazer aquilo que está inconsciente para a nossa realidade consciente. Então, a função aqui da ânima e do ânimos é fazer uma mediação entre aquilo que nós estamos vivendo aqui e agora com o nosso mundo interno. Então, o Jung e diversos escritores vão dizer assim, enquanto a persona ela está muito preocupada em agradar o coletivo, em se adaptar ao meio, a ânima e o ânimos estão mais ocupados com uma adaptação pessoal, individual de cada um de nós, né? E o Jung, estudando ali a questão da ânima e do ânimos, ele vai nos dizer assim, existem 4 estágios da ânima. Os 2 primeiros, eles são estágios muito primitivos ainda, característicos de mundo de provas e expiações. Então ele vai dizer assim, o primeiro estágio é aquele que ele vai chamar da ânima presente no homem, que é a Eva. Então ele vai dizer assim, quando o homem ele tem um modelo de feminino muito ruim, então ele vai ter um relacionamento com o feminino, ou seja, a imagem que foi passada para o feminino, para este homem, ela é muito instintiva, ela é muito biológica. É o homem que vê o feminino com certo desrespeito. É o homem que não consegue enxergar as boas qualidades do feminino. Então ele tem uma relação muito ruim com seu feminino interno e, consequentemente, ele não vai conseguir se relacionar bem com o feminino externo. Mas não somente isso, ele não vai ter uma boa relação com tudo aquilo que está relacionado à sensibilidade, com tudo aquilo que está relacionado ao afeto. O segundo nível, Jung vai chamar de Helena de Fausto, que já é um nível mais romântico, é um nível mais estético
mas ainda é muito instintivo. Então, esses níveis 1 e 2, eles estão relacionados aqui a essa questão que é mais voltada para a parte física, mais voltada para a parte sexual, é mais voltada para o atrativo da beleza. O nível 3 é o nível que ele vai chamar de Virgem Maria, que é onde o homem ele já tem uma concepção muito melhor do feminino. Ele está mais preso aqui a uma devoção espiritual. Ainda existe um componente sexual, claro, porque a nossa vida ela é feita de sistemas que nos prendem aqui ao sexo oposto. A nossa vida é feita de relação, então estamos aqui presos à questão biológica. Mas a questão sexual ela não passa a ser um imperativo tão forte assim. É o homem que está pautado aqui numa visão mais espiritual, numa visão mais voltada para a sabedoria da mulher. E o quarto nível, Jung vai chamar de Sofia, que é a sapiência, ou seja, além dos componentes anteriores, que já foram sublimados, a devoção espiritual ela predomina, que é o nível 3, e aí o homem passa a desenvolver aqui a sapiência, a sabedoria, que transcende o sentido e a pureza. Ou seja, é aquele nível onde o homem, ele enxerga o feminino aqui como parte da divindade, ele enxerga o afeto, ele enxerga a beleza, e a questão instintiva, a questão biológica, ela já não faz mais tanto sentido para o homem. Então, o nível 1 e 2, ele é muito característico dos mundos de prova e expiações. O que não quer dizer que nós não possamos encontrar homens que estejam aqui vinculados ao nível 3 e 4. Então, a ânima, ela funciona assim. É essa figura feminina no inconsciente do homem, e ela vai se manifestar de algumas maneiras, né? Quando ela não é bem trabalhada, quando ela não é bem formada, e nós vamos falar disso aqui mais para o final, ela vai se manifestar da seguinte forma: irritação no homem, depressão, insegurança, um homem muito sensível, né, a observações, muito melindroso, às vezes até uma frieza e uma certa indiferença. Então é o homem que não tem uma visão muito boa sobre o feminino. Ele enxerga a mulher como objeto, né, ele sexualiza a mulher. E também pode se neurotizar por pequenas coisas. Então, ele pensa tanto a respeito da vida que ele não consegue viver a vida. Ele acaba perdendo a sua espontaneidade e faculdade de se comunicar com o meio. E a ânima, ela é a mediadora entre o mundo interior e o nosso self. Ou seja, é a ânima que faz esse contato da afetividade, da sensibilidade que todos nós precisamos desenvolver. Então, ela é a forma adequada pela qual nós vamos nos relacionar com a divindade, o nosso Deus interno e com o nosso Deus externo. Então, é a ânima que ajuda o homem a discernir os fatos escondidos ali no inconsciente e sintonizar a nossa mente e os valores interiores positivos. Então, ela vai nos facultar a fé na vida e, principalmente, a intuição superior nos homens. Grandes homens, humanistas, religiosos, eles apresentam aí uma ânima muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida, conectada com a sensibilidade e o divino. Por exemplo, Chico Xavier, né, que era um homem essencialmente sensível, né? Muitos até acreditavam que Chico ali apresentava traços de homossexualidade, o que não é verdade. Nós tínhamos ali um espírito que, por ter vivido muitas encarnações na sexualidade, na polaridade feminina, desenvolveu uma certa sensibilidade, apresentava-se agora como um homem sensível, como um homem amoroso, né, com a sua ânima muito bem trabalhada. E aí nós vemos também isso no Divaldo Franco, Francisco de Assis, no Gandhi, enfim, Jesus, que é o nosso modelo e guia, apresentava aqui, né, a ânima na sua totalidade. E veja que interessante, já adiantando aqui uma conclusão que iremos chegar ali à frente. Por que é importante desenvolvermos
esses componentes psicológicos em nós. Porque a ânima é responsável pela afetividade, de forma bem simples. E o ânimos, ele é responsável pela objetividade, pela noção de justiça. E como espíritos, nós precisamos integrar esses dois componentes psíquicos em nós para que eles virem uma coisa única. É por isso que Jesus, Joana vai chamar de o homem integral, que possuía ali a sua ânima totalmente desenvolvida, bem como o seu ânimos. Então, ora, ele era extremamente amoroso e afetuoso com todos, mas em determinados momentos ele também era firme, ele era enérgico, sem perder a sua afetividade. O Jung, ele tem um trecho muito interessante que serve para os homens que são muito machões, os homens que são muito brutalizados. Esse texto do Jung, ele vai dizer assim, eu vou ler esse trecho aqui para vocês, para que eu não perca nenhuma palavra aqui e não coloque a minha visão sobre isso. Esse texto do Jung está lá no segundo livro, capítulo 2, intitulado O Homem na Floresta, do Liber Novus, que é o livro vermelho. Então ele vai dizer assim, ipsis literis, você é escravo daquilo que precisa em tua alma. O homem mais masculino precisa de mulheres. Por isso, torna-se escravo delas. Torna-te tu mesmo mulher e ficarás livre desta escravização. Você, homem, não deve buscar o feminino em mulheres, e sim procurá-lo e reconhecê-lo em si mesmo, porque você o possui desde o início. É a nossa ânima. Mas nosso início, a nossa ânima, ela é infantilizada, ela é instintiva. E aí o Jung prossegue. No entanto, viver o masculino te agrada, porque te conduz por um caminho confortável. Então, vejam aqui como Jung é enfático nisso. Torna-te tu mesmo mulher e ficarás livre dessa escravização. O que ele está falando? Para que nós assumamos uma polaridade feminina, mesmo estando na masculina? Não. Ele está dizendo para trabalharmos e desenvolvermos a nossa afetividade, para não ficarmos muito presos aqui na nossa masculinidade, muitas vezes tóxica, olhando a mulher como objeto, né, diminuindo a mulher, como o homem sempre fez ao longo de toda a história da humanidade. Então, o Jung está dizendo, nós, homens, precisamos trabalhar a nossa sensibilidade, a nossa afetividade. E aí eu volto a falar aquilo, né? Quantos homens nós vemos na casa espírita? Quantos homens nós vemos no curso da série psicológica? Quantos homens fazem terapia? É a dificuldade natural que o homem tem de olhar os seus sentimentos, os seus afetos. A quantidade de homens que se suicidam é muito maior do que as mulheres. A proporção é de 8 homens para cada 2 mulheres. E as formas que os homens acabam tirando a sua vida são extremamente violentas. Um tiro na cabeça, um enforcamento, um afogamento, pulando de um prédio. Por quê? Porque o homem tem essa dificuldade em trabalhar a sua questão afetiva, a sua ânima interna. E isso não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com afetividade. Por isso que quando o homem entra na terapia, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar trabalhar essa sensibilidade, fazendo tarefas que desenvolvam isso. Que tarefas são essas? Eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Para que a gente não perca aqui o nosso raciocínio. Então, veja, para integrar e desenvolver a nossa ânima, é necessário que nós, homens, levemos mais a sério os nossos sentimentos, o nosso humor, as nossas fantasias em relação à vida, né? Colocando aqui o nosso empenho, a nossa força, a nossa energia, onde? Na literatura, na arte. O homem espírita, ele lê mais, isso já é muito bom, já é um progresso muito grande para o homem. Ele se dedica mais aos romances, ele é tocado ali na sua sensibilidade. O homem espírita, ele se dedica mais à leitura, ele se dedica mais à caridade, ele se dedica mais ao amparo do seu semelhante. Está trabalhando a sua ânima, se dedica mais à espiritualização, está trabalhando a sua ânima.
né? Então é importante que nós pensemos nisso, mas não somente nisso. O homem também que se desenvolve ali na arte, na música, na culinária, em eventos que trabalhem a sua sensibilidade. Por isso que é importante que o homem busque algumas medidas para trabalhar a sua ânima. Por exemplo, fazer terapia, sempre que possível, né? Aprender a cozinhar, né? Mexer com plantas, com animaizinhos, com pets, aprender a tocar algum instrumento musical, aprender a cantar, fazer atividades relacionadas ao teatro, às artes em geral, desenho, pintura, artesanato, tricô, crochê, artes plásticas, tudo isso trabalha e desenvolve, claro, além do que já falamos, a sensibilidade do homem, né? E a gente se sente mais conectado com a nossa essência, se sente mais conectado com Deus. Bom, sobre o ânimos. O ânimos é a figura masculina no inconsciente da mulher. Quando o ânimos ele não é bem trabalhado, né, a mulher vai apresentar ali fantasias ou inclinações para o pessimismo, né? O ânimos ele vai se manifestar ali, muitas vezes, como uma convicção sagrada, mas de uma forma ruim, às vezes, né? Então, a mulher que é muito centrada no ânimos, a mulher que tem um ânimos muito forte, ela vai ser 8 ou 80, né? Não tem muito meio termo para ela. Ou ela vai estar num canto, ou ela vai estar no outro, né? Ou ela ama muito, ou ela odeia. Né? Então, sabendo de alguma coisa, fala assim, olha, isso aqui é verdade, ela já assume como verdade. Então, a mulher, ânimos, ela se intelectualiza muito, se dedica muito ao trabalho. Muitas vezes acaba sendo o arrimo da família, aquela mulher que se sobrecarrega das coisas do dia a dia para carregar a família, muitas vezes ali nas costas. Então, essa convicção sagrada que Jung vai comentar, é no sentido que ela acredita fortemente em algo, e se de alguma forma nós pisarmos ali no calo dela, ela vai expressar isso com uma irritação muito grande, né? Por exemplo, não mexa com a minha família, não mexa com o meu filho, né? Nem vem que hoje eu estou naqueles dias, né? E por aí vai. Então, muitas vezes a mulher, ela já parte por essa convicção dada pelo ânimo, que nem sempre é verdadeira. Tá? Então, é a mulher que tem ali um certo pessimismo contra ela mesma ou contra a vida. Né? Então, ela está muito focada numa espécie de pessimismo em relação ao seu futuro, que muitas vezes, por se intelectualizar, por adquirir ali um certo perfeccionismo em relação à vida, ela tem certezas muito absolutas do tipo, isso não vai dar certo, essa roupa não fica bem em mim, acho que ele não gosta de mim, aquela pessoa não gosta de mim, ou algo do tipo. Então, são jogos psíquicos, são jogos internos que são feitos aí por esse modelo de masculino muito negativo. Né? Depois nós vamos falar sobre isso. É aquela ideia, muitas vezes, que a mãe colocou na filha. Não confie em homem, nenhum homem presta. E aí ela cresce olhando o homem de uma forma muito negativa. Então, se eu não consigo confiar no homem, eu vou ter que me virar sozinho. Eu vou ter que me virar sozinha, então eu tenho aqui que desenvolver todas as atividades, ou seja, se você quer alguma coisa bem feita, é eu que vou ter que fazer. E aí a pessoa se torna, muitas vezes, controladora, muito exigente consigo mesma e, portanto, com os outros também. Então, existe um excesso de rigor com crenças, né, algumas vezes exageradas, né, porque a noção de fé, a noção de justiça na vida, elas ficam um pouco prejudicadas, né? Então, ela vai se manifestar na mulher dessa forma, né? Uma certa brutalidade, uma indiferença, conversas vazias, ideias silenciosas, etc. Tá? Mas também, ela, quando trabalhada de forma adequada na mulher, né, ela vai lançar essa ponte também para o self, para o nosso Cristo interno. Então é necessário que a mulher olhe, perceba isso, e aí ela vai começar a trabalhar e desenvolver a sua iniciativa para o bem, a sua iniciativa para o alto amor, vai ter coragem, honestidade, objetividade e uma sabedoria
espiritual para a vida, mas principalmente ela vai aprender a confiar em si mesma e a confiar na vida. Ela começa a acreditar na noção de justiça. Não a justiça dos homens, que nós sabemos ser uma justiça muito falha ainda, mas na justiça de Deus, que de alguma forma vai se apresentar para todos nós em algum momento da nossa vida, né? Nós temos aí exemplos de grandes mulheres da história que foram amparadas num ânimo muito bem equilibrado e desenvolvido. Por exemplo, Maria de Nazaré, né, Joana de Cusa, Clara de Assis, Teresa d'Ávila, Joana d'Arc, Madre Teresa, Juana Inês de la Cruz, Rainha Elizabeth II e Amélie Baudet, Gabi, a esposa de Allan Kardec, né? Então, veja que interessante. Nós precisamos entender que todo esse processo da ânima e do ânimos começa no nosso nascimento. Vamos pensar aqui. Quando nós nascemos, o primeiro contato que nós vamos ter é com a nossa mãe e depois com o nosso pai. Então, pegando aqui o caso, por exemplo, do homem cujo modelo do feminino ele não foi bem formado ali desde a sua fase de gestação. Porque o espírito reencarnante, desde a sua gestação, ele pode sentir ali a ausência de afeto e ausência de carinho da mãe, né? Porque a mãe, ela é a personificação da deusa para o homem. E desde a sua gestação, o espírito ele precisa sentir acolhido, ele precisa sentir valorizado, né? Porque sem a noção do afeto, o homem, ele cresce aqui como uma ânima pouco desenvolvida. Uma referência muito ruim de sentimento, de amor, de entrega, que inevitavelmente irá se refletir aí na sua vida futura. E aí o homem, como é que ele faz? Como uma maneira de se proteger, ele acaba desenvolvendo uma persona muito rígida, individual, fria, muitas vezes intelectualizada, para superar essa parte deficitária afetiva. Ou homens ainda que vão se vitimizar o tempo todo. Por quê? Porque eles possuem uma autoestima muito baixa. Assim, acabam se transformando em pessoas que dificilmente se entregam aos relacionamentos, que não confiam nas mulheres e têm uma enorme dificuldade de relacionamentos afetivos com os outros ao seu redor. E claro, isso ocorre em função de situação kármica, devido aí a problemas relacionados aos sentimentos e às dificuldades que o homem teve aí de se relacionar, ou ainda de ser muito autoritário e orgulhoso em outras existências. O mesmo ocorre com a mulher. A mulher, cujo ânimo ali não foi bem formado, né, é aquela mulher que, quando nasce, além de receber a ideia do masculino da mãe, porque a mãe possui esse ânimos, e a mãe vai transmitir essa ideia do masculino para o filho, ela também vai perceber no pai. Por isso, a importância do pai aí para a mulher. Porque o pai, para a mulher, é a personificação de Deus, né? E desde a gestação ali também percebe a presença, as falas, as vibrações do pai. Como nós somos espíritas, nós sabemos que no período da gestação, o espírito está presente, né? Mesmo que ele caia depois num processo de inconsciência, ele registra as vibrações afetivas, né? Ele registra tudo aquilo que está sendo falado, tudo aquilo que está sendo dito ali. Então, o espírito ali percebe isso. E a mulher, quando ela está nesse processo reencarnatório, sem a presença do pai, sem o afeto, sem o carinho, sem o amor do pai, ela vai desenvolver esse modelo de masculino de uma forma muito ruim, muito fraca. É uma referência ruim de sentimento, de amor, de justiça, de entrega para a vida, que também vai se refletir aí na sua vida futura. E de forma semelhante ao homem, pode desenvolver aí uma persona rígida, intelectualizada, para superar essa questão afetiva. Pode desenvolver o perfeccionismo, né, possuir uma autoestima baixa,
e uma necessidade de se afirmar perante a vida. São aquelas mulheres que se masculinizam para compensar o ânimo fraco. E também, de forma semelhante aos homens, podem ser aquelas mulheres que não irão confiar nos seus companheiros e que terão dificuldade para se entregar aos relacionamentos afetivos. E também podem ser aquelas mulheres que vão atrair para si homens muito parecidos com seu pai, porque é o padrão afetivo que elas conhecem. Então, se o pai era um pai violento, se o pai traía a mãe, se o pai se separou da mãe, se o pai era muito exigente, muito rigoroso, isso vai refletir inevitavelmente aqui no ânimo dessa mulher, que com o passar do tempo pode ter muita dificuldade de relacionamentos afetivos e que comumente costuma-se dizer que é o dedo podre para homem. Então a pessoa sempre está atraindo ali padrões afetivos muito semelhantes. Isso não é exclusividade da mulher. O homem também, ele faz isso, né? Eu acho que eu já comentei aqui, se não comentei aqui, em outro estudo da Joana, né? Que eu tenho um amigo que ele casou 8 vezes. E aí ele fala assim, Paulo, parece que eu casei com a mesma mulher. E eu comento sempre com ele, mas nesses 8 relacionamentos tem uma pessoa em comum, e é você. É porque a sua ânima, o seu modelo de feminino, não melhorou, não evoluiu. Então você acha que o problema está na mulher, mas não está, porque você atrai para você o modelo do feminino que existe no seu inconsciente, para que você possa trabalhar isso. Então nós costumamos colocar o problema fora de nós. O problema é minha esposa, o problema é meu marido. Aí a gente troca de esposa e de marido, e a gente atrai outro igualzinho. Aí a gente separa, porque o ego ele é tão vaidoso que ele acredita que o problema não está nele, o problema está no outro. Só que ele não percebe que nós atraímos para nós quem nós precisamos para melhorarmos internamente. Então a questão da ânima e do ânimo está muito relacionada a isso, a escolha dos nossos parceiros afetivos, que pode ser boa, que pode ser mais ou menos, ou pode ser muito ruim. Aí vai depender de como nós iremos trabalhar a nossa vida. Então, percebam como é importante entender essa questão da ânima e do ânimo, não só por conta das escolhas dos nossos parceiros afetivos, mas também de como nós vamos olhar a vida de uma forma mais simples, mais tranquila, ou de uma forma muito pessimista, né? Então, nesse contexto, né, nós vamos analisar que, como espíritos imortais que somos, em algum momento do nosso passado, não soubemos lidar muito bem com o nosso feminino e com o nosso masculino. Pode ser um abuso que causamos ao feminino ou ao masculino externo, por exemplo, às mulheres ou aos homens ao nosso redor. Pode ser um abuso na função de homem e mulher em relação ao feminino, masculino. Pode ser também uma situação relacionada a um orgulho muito grande, onde nós nos fechamos para o afeto e aí, consequentemente, maltratamos aqueles que estão ao nosso redor. Gosto sempre de trazer aqui o exemplo de Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Um senador extremamente orgulhoso, que não conseguia perceber ali a sensibilidade da Lívia, da sua esposa querida, e por uma intriga lá que causaram, ele acreditou que a sua esposa o tinha traído. E aí o que ele fez? Ele ficou 25 anos sem conversar com ela, tratando a sua esposa dentro da própria casa, apenas ali como a mãe da sua filha, não como a sua companheira. Olha o orgulho desse homem aqui, né, que tinha ali a sua ânima muito mal formada e atraiu ali a Lívia para que ele pudesse trabalhar essa sensibilidade, para que ele pudesse desenvolver todo esse amor pela vida, esse amor pela beleza, essa proximidade para com Deus, e de alguma forma ele se perdeu, né? Então, de qualquer forma, esse feminino masculino dentro de nós está pouco trabalhado, e ele precisa se equilibrar de modo a que nos integremos à nossa essência divina, ao nosso Cristo interno. Bom, a ânima, então,
fazendo aqui um resumo para caminharmos já para o final da nossa exposição, a ânima, ela está relacionada com, lembrando que a ânima é a instância feminina no psiquismo dos homens. Então, a ânima nos homens está relacionada a diversas reencarnações que nós tivemos em corpos femininos. É toda a experiência que o homem teve com o feminino. É toda a experiência que nós tivemos como mulheres, é toda a experiência que nós tivemos nos nossos relacionamentos com outras mulheres, ou seja, em outras vidas, eu posso ter sido mulher, e como eu me portei como mulher, desenvolvendo a minha ânima, mas eu posso ter sido homem, e como eu me relacionei com o feminino nessas circunstâncias. E também, nessa vida, né, em função de tudo isso, qual foi o modelo do feminino que me foi passado, né, pela minha mãe, ou aquilo que eu ouvi do meu pai em relação às mulheres. Mas não somente isso. Tudo aquilo que eu vivi com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias, com as minhas irmãs. Todo o feminino que esteve ali presente no meu desenvolvimento até os 7 anos de idade. Né? Normalmente até os 4, mas vamos levar até os 7 anos aqui, porque entra o pai e a mãe nesse contexto. Da mesma forma, a mulher, né, que possui lá no seu inconsciente o ânimos, a estrutura masculina, né, esse ânimos está relacionado a todas as reencarnações que vocês mulheres tiveram como homens, né, e como vocês se relacionaram ali, né, todos os relacionamentos que a mulher teve com homens em outras vidas, né, então, tudo aquilo que você viveu como homem, né, e todas as relações que você teve como mulher com homens, como é que você tratou os homens nas vidas, qual era a ideia que você fazia do masculino, e também, nessa vida, qual foi o modelo do masculino que te foi passado desde criança? Qual foi a sua relação afetiva com o seu pai, né, com o seu tio, com o seu avô, com seus irmãos, os homens que estão ali ao seu redor até os 7 anos de idade, ou ainda, né, qual foi o modelo de homem que a tua mãe te passou? Como é que a mulher, né, como é que a sua mãe enxergava os homens e o que ela falava dos homens para você? Da mesma forma que o homem vai ouvir ali do pai, né, a opinião dele, o que ele achava, o que ele acha das mulheres também é passado para o homem. Né? Mas se a mulher não teve pai presente, o modelo do masculino vai ser passado, em parte, pela mãe, pelos avós, pelos tios, ou todo homem que esteve ali por perto na sua fase de desenvolvimento. A mesma coisa para o homem. Né? Se o homem não teve uma mãe presente, né, então a ideia do feminino vai ser passado pelo pai, o que ele pensa sobre as mulheres, mas pelas avós, pelas tias, ou toda mulher que esteve ali por perto na fase de desenvolvimento psíquico desse homem. Né? Então, veja, fazendo uma síntese de tudo isso que nós falamos, né? Temos aqui 6 minutos para finalizar a nossa fala. A ânima é a figura feminina no inconsciente do homem. Uma ânima mal trabalhada, mal desenvolvida, ela vai se expressar por irritação, depressão, insegurança, suscetibilidade, né, frieza, indiferença, uma dificuldade muito grande de lidar com o sentimento e com o afeto. E normalmente o homem, ele vai olhar a mulher fora com indiferença, ele vai objetificar a mulher, ele não vai ter uma visão muito boa sobre a mulher. Geralmente são os homens machistas. Né? Mas não só machistas, são os homens também que, por ter um ódio muito grande do feminino, podem se tornar ali assassinos de mulheres, podem se tornar psicopatas. Vocês já perceberam que 90% dos psicopatas são do sexo masculino? Tem uma série que se chama Mindhunter, se vocês puderem assistir, depois eu coloco o nome aqui no chat. Onde o FBI começa a estudar os serial killers nos Estados Unidos, e eles conseguem ali identificar que
particularmente a grande, né, a grande não, a maioria dos psicopatas tinha um problema com a mãe. A mãe muito severa, a mãe muito rigorosa, que batia, que não dava afeto. E aí, óbvio que esse homem aqui vai crescer ali na psicopatia. Então, são os psicopatas que irão matar as mulheres, que irão desenvolver ali um extremo ódio pelas mulheres. Vejam como a ânima mal trabalhada pode levar o homem a esses extremos, a esses abusos, a esses excessos. No entanto, essa ânima bem trabalhada no homem vai permitir que ele tenha um contato com afeto de uma forma saudável, vai desenvolver a fé na vida e vai desenvolver a sua intuição, a sua espiritualidade. E como é que o homem pode desenvolver essa ânima? Como falamos, buscar atividades que trabalhem a sua sensibilidade, música, artes, cozinhar, trabalhos manuais, plantinhas, pets, meditação, yoga, até arte marcial, qualquer atividade, né, onde ele consiga domar ali essa raiva que ele traz, né, essa tristeza, esse medo que ele traz da vida. Da mesma forma, o ânimos é a figura masculina no inconsciente da mulher, e quando esse ânimos não é bem formado, bem trabalhado, ele vai se apresentar ali na mulher como malícia, como intriga, como indiferença, ideias silenciosas, vazias, né? Uma certa crueldade no feminino. Né? E a mulher também, que é 8 ou 80, ela não confia na vida, ela não confia nos homens, né? Mas ela não chega ao nível da psicopatia. Ela pode chegar? Pode chegar. São aqueles 10% que falta ali para completar a psicopatia que nós falamos dos homens. Mas quando a mulher ela tem um ânimo positivo, bem trabalhado, uma referência de masculino bom, de um pai amoroso, cuidador, de um masculino que é passado pela mãe também de uma forma muito amorosa, essa mulher, ela vai desenvolver ali uma atividade criadora, vai deixar aquele intelectualismo, aquele perfeccionismo de lado e vai se dedicar aqui ao alto amor. Então, ela vai ter coragem de enfrentar-se a si mesma, vai desenvolver aqui a objetividade, a sabedoria espiritual, vai trabalhar o alto amor. Né? E como é que a mulher pode desenvolver o seu ânimo? Fazendo isso que as mulheres fazem normalmente. Né? As mulheres espíritas, por exemplo. Buscar a espiritualidade. É um ótimo começo. E buscando a espiritualidade, o que nós encontramos na casa espírita? Trabalhos manuais, né? Artesanato, o cuidado com os idosos, a evangelização infantil, que normalmente é feita pelas mulheres, mas pode ser feita pelos homens também. Então, nós vamos entrando em contato com essas coisas que trabalham ali a nossa objetividade, que trabalham a nossa racionalidade. Por isso que a doutrina espírita ela é tão importante para as mulheres, porque nos mostra coisas claras, coisas lógicas, objetivas, né? Trabalham o intelecto da mulher, mas de uma forma saudável, trabalham a espiritualidade. E isso não quer dizer que a mulher não possa também fazer trabalhos manuais, crochê, tricô. Eu nunca sei qual a diferença, qual o tamanho da agulha, tá? Depois vocês me explicam ali. Mas também meditação, yoga, né? Enfim, tantas coisas, jardinagem, animaizinhos, pets, tudo isso, as leituras edificantes, o clube do livro e por aí vai, né? Enfim, finalmente eu gostaria de terminar a minha fala de hoje, ainda tenho 1 minuto aqui, trazendo um poema de Victor Hugo, onde ele vai falar do homem e da mulher. Então ele vai dizer assim: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, olha o ânimo aqui. A mulher é invencível pelas lágrimas, olha a ânima aqui. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo, nos descobrimos. Ante o sacrário, nos ajoelhamos.
O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Essa completude da ânima e do ânimos que todos nós iremos viver, ora na polaridade masculina, ora na polaridade feminina. Muito obrigado pela atenção e a paciência de vocês. Que Jesus nos abençoe. Estou à disposição aqui, Helena, para as perguntas e comentários. Só para reforçar o que a Tarsila pediu, né, na nossa última reunião, para que as perguntas elas aconteçam até 3 minutos para dar oportunidade para várias pessoas, tá? Então, está aberto aí as perguntas. Pode falar, Antônio. Eu tenho uma pergunta, aliás, duas, né? A influência no desenvolvimento, né, da ânima e do ânimos, do ambiente, primeiro, do ambiente religioso que impõe uma vida celibatária. Segunda pergunta, a influência sobre aquelas crianças que hoje são adotadas por casais homossexuais. Uhum. Sobre a vida celibatária, né? Veja que isso é uma imposição, um dogma até, né, Antônio, de determinadas religiões, mas que não impede que o homem ou a mulher, né, eles possam desenvolver a sua ânima e o seu ânimos, né? Porque às vezes determinados espíritos eles escolhem essa vida celibatária exatamente porque eles precisam ali colocar as suas energias sexuais alinhadas. E aí eles escolhem, né? Mas infelizmente o que nós vemos por aí é pessoas se perdendo porque não dão conta dessa dinâmica, né? E acabam aí se pervertendo, né, na pedofilia, enfim, e tantas outras questões mais graves. Ou ainda indivíduos que são ali se percebendo homossexuais, vão se refugiar ali na batina ou algo do tipo, né? E exatamente o único lugar onde talvez ele não deveria ir, né? Deveria ir ao encontro da sua essência, de se perceber ali que não tem nenhum problema nisso, que ele não precisa fugir disso ou algo do tipo, né? Então, essa vida celibatária, às vezes, ela é importante para o indivíduo. Mas nós temos que perceber que, dentro da nossa humanidade, nós não podemos dar um passo maior que a nossa perna. É aquilo que a Joana de Anjos nos fala, né? Muitos espíritas estão querendo se santificar antes da hora. E não é para fazer isso, porque aí a gente começa a fingir. Como nós falamos naquele estudo nosso sobre a persona, né? Nós passamos a desenvolver uma persona ali do homem ou da mulher santificados, quando na verdade nós nem começamos a olhar as nossas sombras, né? Então é importante que nós tomemos consciência disso, que se existe ali um problema com a nossa sexualidade, nós precisamos olhar isso e trazer isso de uma forma muito tranquila e olhar e observar, né? E se eu der conta lá do celibato, de seguir, e eu tenho muitos parentes que começaram a seguir essa vida ali dentro dos monastérios, mas não deram conta. E aí eles até se culpam de alguma maneira. E eu comento assim, mas não precisa se preocupar, porque o fato de adentrarmos a religião nos santifica, porque nós podemos nos santificar no dia a dia, nas dificuldades do dia a dia, né, Antônio? Mas me diga aí depois se era esse o sentido da sua pergunta. E a outra questão que você comentou sobre crianças sendo adotadas por casais homoafetivos, né? Não tem problema nenhum, porque o espírito ali, ele vai receber tanto ali dos seus pais ou das suas mães, né? O ânimos ou a ânima que ele precisa. Porque isso também está imerso no seu processo reencarnatório, né? Se o espírito é equilibrado, vamos trazer aqui para a condição heterossexual, ele pode ter o pai ou a mãe
mais maluquinho que for. Se ele for bem equilibrado, ele não vai ser atingido. Mas se ele ganha ali um pai e uma mãe que são meio fora da casinha, tá tudo certo, porque é aquilo que ele precisava para que venha à tona as suas questões relacionadas ao ânimo, ao ânimos e à ânima, para que ele possa trabalhar. Da mesma forma, né, nos casais homoafetivos, né? Porque tem sempre um que é mais sensível, tem sempre o outro que é mais dominante, e tá tudo certo, né? Porque é melhor que ele receba o amor do que ele não receba nada, né? Então, dentro das leis divinas, dentro das leis kármicas, né, está tudo certo nesse contexto, e o espírito ali ele vai se desenvolver conforme aquilo que venha à tona, para que ele se conheça, para que ele se perceba. Então, veja que interessante, né, Antônio? Vai chegar uma hora, né, no mundo de regeneração, que vai acontecer daqui a alguns séculos, né, onde todos nós estaremos muito imersos aqui no autoconhecimento, né, onde todos nós estaremos muito imersos nessas questões, né, onde a psicologia, talvez ela seja aí uma doutrina obrigatória nas escolas primárias, né, assim como outras coisas, né. No passado nós tínhamos ensino religioso nas escolas, né, hoje nem isso nós temos mais, né. Enfim, são questões aí que, à medida que a Terra vai se tornando um mundo melhor, elas serão implantadas aos pouquinhos, tá? Mas fique à vontade aí para algum comentário que você deseje, tá? Perfeito, eu concordo plenamente. Eu queria, assim, se entrasse nessa linha aí, mas estou satisfeito. Obrigado. Obrigado. Posso fazer uma pergunta? Oi? Pode falar, alguém que falou aí, pode fazer pergunta, fica à vontade. Narcisismo nasce alguma disfunção dessa parte? Não estou ouvindo você. Seu microfone está fechado. Está tendo o microfone dando retorno aí, gente. Isso. Repete a pergunta, Célia. Depois a Margarete, se ela tiver também pergunta. Uhum. Eu gostaria de saber se o narcisismo nas pessoas tem alguma está ligado a essa questão, ânimos e ânimos também ou não? Não estou ouvindo, Paulo, seu microfone está fechado. Desculpa, agora fui eu que fechei o microfone. Obrigado, Célia. O narcisismo, ele está mais relacionado a um complexo de inferioridade e superioridade que o espírito traz ali e vai se manifestar na infância, né? Então, por exemplo, se o espírito, sendo homem ou mulher ali, ele não se sente amado, né? Se ele é muito cobrado, se ele é muito exigido dos pais, ou vamos falar do homem narcisista, se o homem narcisista ele é abandonado pela mãe, né, ele corre um sério risco de se tornar narcisista, né, que é exatamente esse homem que vai ter aqui esse complexo de inferioridade muito forte nele, e o modelo do feminino, né, que se associa à ânima que você perguntou, acaba ali gerando nesse homem narcisista um modelo do feminino muito ruim. Então, é o homem que vai ter relacionamentos com mulheres onde ele vai objetificar. Então, o narcisista está um pouquinho antes da psicopatia, né? Então, o narcisismo do homem, ele se expressa dessa maneira, né? Então, ele está preso num profundo complexo de inferioridade, uma dificuldade muito grande ali acerca do seu valor, mas também entra essa questão, que você muito bem lembrou aí, de que se ele foi abandonado afetivamente ali pela mãe, ele vai procurar de alguma forma se vingar do feminino fora. Então, seu problema não é o feminino fora, é o feminino dentro. Então, enquanto ele não acolher isso, ele vai continuar nessas questões relativas ao narcisismo que ele tem, né, de tentar sempre punir o feminino, de tentar sempre manter esse feminino preso ali ao seu círculo, mas de alguma forma maltratando esse feminino. E ai desse feminino se tentar abandoná-lo,
ele vai tentar punir esse feminino, mas inconscientemente ele está buscando uma mãe, né? Existe o outro narcisismo, que é fruto do processo inverso, onde a criança ela foi muito paparicada, ela foi muito atendida, ela é o reizinho, e chega um momento ali da evolução da criança, em torno dos 3, 4 anos de idade, onde a criança, ela se torna narcisista. É aqui que entra a figura do pai, porque o pai é que vai corrigir os excessos, às vezes a mãe, mas geralmente é o pai. Ele fala, ó, não pode isso, não pode aquilo, olha, né, não faz birra, não sim, eu não, eu sim ou não. Quando isso não é podado na criança nessa fase, ela vai crescendo achando que ela pode tudo, né? E ela quer ser atendida e ai daquele que não atenda. Mas em ambos os casos, ela está presa ali numa falta de segurança afetiva muito grande, e no caso do homem e no caso da mulher provém exatamente disso, né? Ser um complexo de inferioridade que se apresenta primeiro, né? Como a necessidade de ser amado, de ser importante, e acrescentada ali também pela questão da ânima do homem e do ânimos na mulher. Então, aí são os narcisistas. Mas o narcisista tem cura, tá? É só ele buscar uma terapia adequada, reconhecer ali, porque geralmente são muito orgulhosos. É preciso aceitar antes, né? Exatamente. Então, mas aqui, o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, né, sobre orgulho? Primeiro, Deus corrige a visão, a catarata. E essa visão, essa catarata do orgulhoso, como que ela é corrigida? É o mecanismo da lei, que se chama sofrimento. Né? Porque aí o sofrimento vem fazer o convite para a pessoa, para ela parar e olhar e perceber que a felicidade depende única e exclusivamente dela, não dela usar as pessoas, manipular as pessoas para ser atendido, né? E continuar sentindo aquele vazio enorme que ela sente. Né? Então, quando o narcisista ele percebe que tem um problema e ele se dedica de fato a trabalhar isso, ele consegue resolver a sua problemática. Né? Não vou dizer que completamente, mas ele ameniza muito esse processo, ainda mais se for um narcisista espírita, né? Aí ele tem grandes possibilidades de trabalhar isso. Bom, obrigada. Obrigado, a sua pergunta foi excelente, né? Me lembrou realmente o fato de trazer essas questões, né? Que é o perfeccionismo que toma conta da mulher, que pode torná-la narcisista, mas também do homem, né? Que pode torná-lo também narcisista em função dessas questões. Né? Obrigado, Célia, pela pergunta. Paulo, você como um psicólogo, psicanalista, eu vou te fazer uma pergunta. Para trabalhar o ânimo no homem, não uma sociedade machista, por mais que ele tenha essa consciência que você trouxe aqui para nós, eu acho que é difícil. Assim. É difícil porque ele tem um ambiente que o fator ambiente pesa muito, tanto no homem como na mulher. Porque, como você falou, anos, a gente trabalha, é mais trabalhado pela mãe, que a mãe fica falando homem. Eu fui criada assim. Eu estou te falando que eu fui criada assim. Sim. Minha mãe falava muito. Então, se o ambiente familiar pesa, com mais consciência que o homem ou a mulher tem desses fatores de trabalhar em si mesmo, eu acho um peso muito grande. Porque o fator sociedade e família pesa demais. Sim. Sim, Maria Joana, você tem razão, né? E é por isso que nós precisamos empreender esses esforços para superarmos isso em nós. Não é fácil, realmente, né? Porque lembre que até algumas décadas atrás, você se assumir espírita perante a sociedade era uma coisa muito complicada. Não é década atrás, não. Eu, quando eu assumi, eu sofri pra caramba. Pois é, então... Não faz muito tempo. Mas não só isso, né? Nós falamos aqui da homossexualidade, né? Até os nossos irmãos homoafetivos, homossexuais, eles enfrentam preconceitos até hoje. Demais. Né? O que é um absurdo, né? Porque são irmãos nossos e todos nós estamos sujeitos a esses condicionantes evolutivos, né? Então, veja, o que
você falou tem fundamento, mas quando nós tomamos consciência disso e focamos no nosso aprendizado, na nossa evolução, é o que o Jung diz, em algum momento, quando nós focamos no autodescobrimento, no nosso processo evolutivo, nós vamos romper com o coletivo. Ou seja, nós não estamos preocupados, como você bem colocou, mas você é espírita, quando eu me tornei espírita também, eu tinha 17 anos de idade, eu não nasci em família espírita. E minha família é toda católica, né? Então, os meus amigos falavam assim, lá já vai bater batuque, já vai para o saravá, já vai para o macumba, né? Isso. Então... Será que a gente está doido? Chega um ponto que a gente nem liga mais para isso. E a gente foca na nossa evolução, né? Então, por isso que a psicologia analítica, trazida pelo Jung, né, a psicologia espírita, trazida pela Joana, em determinado momento, ela vai se alastrar no meio espírita, que vai, entre aspas, né, ser disseminada, contaminar, no bom sentido, a sociedade. E aos poucos, né, entraremos no mundo de regeneração, onde essas questões, elas não serão mais tão importantes, né, Maria Joana? Então, temos que trabalhar nisso, né, apesar dos pesares aí, apesar dessas dificuldades, nós mesmos precisamos edificar isso, porque se nós aqui no nosso grupo estamos conscientes dessas verdades, estamos absorvendo esses conhecimentos, e nós como espíritas já introjetamos em nós a necessidade do amor e da caridade, nós vamos passar isso para os nossos filhos, nós vamos passar isso para os nossos netos, para os nossos entes queridos, e etc. E isso vai se disseminando. Então, é o nosso trabalho de formiguinha, né? É a sociedade do futuro, né, Paulo? Nós estamos falando do futuro. Futuro, sim, do futuro, exatamente. O nosso trabalho de agora não é para agora. O nosso trabalho de agora é para o futuro. Porque eu sou educadora, e quando eu estava ainda em exercício, quando defrontava com a questão no aluno, que precisava de um psicólogo, uma psicóloga, a gente indicar, quantas vezes eu ouvi de pais falar assim, não, mas isso é muito caro, isso não vai resolver. Né? E hoje a gente já está, mais ou menos, numa sociedade que já está começando a entender esse fator, que ele é fundamental na vida do homem e da mulher. Eu acho que uma terapia ela é fundamental. Nós estamos fazendo aqui um curso rápido, mas imagina uma terapia que a gente tem um trabalho constante e diário por muito tempo. É lógico que isso vai trazendo a cura, né? Devagar vai trazendo a cura. Então, por isso que eu falo, a sociedade, família é difícil. Gente, exatamente, né? Por favor, vamos respeitar o pedido da Priscila. Margarete, você tem uma pergunta para fazer? Não, eu só estou aguardando a prece. Então, por favor, vamos fazer a prece e encerrar. Tá? Então, nós vamos agradecer essa oportunidade, desse momento tão fraterno e que educa o nosso espírito. A pedido da Tarsila, eu vou fazer a prece, é uma prece que foi atribuída ao Papa Paulo VI, foi publicada no Observatório Romano em 76, é a prece para pedir chuva. Então, observe que essa questão climática é muito séria, que abala todo o planeta. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor do céu e da terra, Tu és para nós existência, energia e vida. Criaste o homem à tua imagem, a fim de que com o seu trabalho ele faça frutificar as riquezas da terra, colaborando assim a tua criação. Temos consciência da nossa miséria e fraqueza, nada podemos fazer sem ti. Tu, Pai bondoso, que sobre todos fazem brilhar o sol e fazes cair a chuva, tem compaixão de todos os que sofrem duramente pela seca que nos ameaça nestes dias. Escuta com bondade as orações que te são dirigidas com confiança pela tua igreja, por todos nós, né? Como satisfazeste súplicas do profeta Elias, que intercedia em favor do teu povo. Faz cair do céu sobre a terra árida a chuva desejada,
a fim de que renasça os frutos e sejam salvos homens e animais. Que a chuva seja para nós o sinal de tua graça e da tua bênção. Assim, reconfortados pela tua misericórdia, dar-te-emos graça por todos os dons da terra e do céu, com os quais o teu Espírito satisfaz a nossa sede. Por Jesus Cristo, teu Filho, que nos revelou o teu amor, fonte de água viva, que brota para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus, que tenhamos uma semana bem chuvosa. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado, É. obrigado a todos. Com Deus, todo Obrigada mundo. a todos. Até mais. Tchau. Tudo de bom. É mais. Até semana que vem. Essa-